Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje em nosso estúdio Dinamara Osses, autora do livro Memória Cabocla, lançado em 2012. Dinamara, qual que é a importância que você vê de resgatar essa história nossa aqui da região aqui do Vale? Olha, você pode ver isso de vários aspectos. A importância de você olhar o passado para poder entender melhor o presente. E até para ver por que certas mudanças aconteceram. Uhum. Eu acho que olhar no passado indica que você está buscando aprender alguma coisa. Se hoje me falta alguma coisa, se hoje me falta água, se hoje eu não tenho um rio que consegue abastecer nem o local onde você está, o que está acontecendo hoje e o que a gente falhou hoje, no passado, já começou a falhar lá atrás, que está acontecendo essa influência. Eu acho que, assim, sempre o lado positivo. E tem o lado nostálgico também, né? As pessoas que sentem saudade, aquele tempo que era bom, aquele tempo a gente namorava na praça, as ruas eram tranquilas. Então, existem aquele olhar, né, poético, romântico para o passado. Então, eu acho que existem várias formas de confrontar isso, de olhar lá para o passado e para o presente e fazer essa comparação. Acho que assim, a intenção é sempre você melhorar e ganhar, melhorar para você, melhorar para as pessoas que moram no mesmo lugar que você mora. Sempre acrescenta alguma coisa. Sempre acrescenta, com certeza. E durante as pesquisas você descobriu muitas surpresas, assim, coisas que você ficou surpresa em saber? Eu acho que não é surpresa, talvez seja assim, lamentações de algumas coisas que eram e que poderiam... Eu acho assim, o progresso está aí. Uhum. E há mudanças, você quer modernizar tudo. Jacareí, há um tempo atrás, ela não era tão verticalizada como ela é hoje. Ah, isso é bom? Talvez seja, talvez não, depende do olhar que você lança sobre ele. Por outro lado, você vê tantas cidades por aí, no próprio interior, né, do Vale do Paraíba, que elas mantiveram a arquitetura dela, mantiveram alguns costumes e elas continuam sendo charmosas. Jacareí, eu acho que ela, com essas construções modernas, você acabou perdendo aquela coisa do passado e ela perde um pouco o charme do passado. Então, algumas construções, algumas arquiteturas que nós temos conhecimento na cidade que foram derrubadas, não foram tombadas. Deveriam ter sido tombadas, ao meu ver, somente por questão da arquitetura. Então, na verdade, é mais assim, lamentação, eu lamento. Lamento quando vejo que o trilho que passava o trem, grande parte dele foi tirado, só ficou um pedaço. Lamento quando eu vejo uma casa velha de uma arquitetura que poderia ter sido tombada, ela foi derrubada, ela foi para construir um outro prédio mais moderno. Existem algumas cidades, existem, mas você pode também preservar. Na Europa a gente vê isso. A parte velha da cidade e a parte nova da cidade. Jacareí é grande ainda, embora tenha sobrado uma fatia muito pequena, porque Jacareí era São José dos Campos. Hoje não é mais, porque houve aquele desmembramento. Lá a história de Jacareí, quem for buscar na história vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Uhum. E aí sobrou uma fatia pequena dessas terras que hoje é Jacareí. Então, por que não se preservar o nosso centro? O nosso centro ele é pequeno. Não dá pra gente crescer muito porque não tem espaço físico. Não tem espaço físico. Por outro lado, ela pode expandir mais para os bairros, para fora. Sim, né? As periféricas ali da Então, por que não conservar o centro? Paraty é uma cidade assim, né, histórica, que tem essas arquiteturas. Conservatória, no Rio de Janeiro, também é assim. E eu acho que é assim, valorizar. O que eu tenho a dizer, do tempo que eu estudei, é isso, lamentar. Eu lamentei. Algumas coisas eu acho que não deveria ter mexido, não. Deveria ter mantido. E você acha que com isso as histórias da cidade estão sendo perdidas com essa modernização? Qual é o risco, né? Tudo que é moderno, tudo que é novo... Primeiro momento, tudo que é novo, ele já assusta, né? Ele te assusta, ele te espanta. Mas Jacareí, ela tem a vantagem, haja visto, né, o próprio Museu de Jacareí, quantos eventos acontecem dentro do museu, justamente para manter as histórias, para manter a memória da cidade
E tantas outras, né? Na literatura a gente vê isso também. Tentar manter essas tradições ainda. Então, acho que Jacareí, nesse ponto, assim, ela é muito rica nesse ponto. Tem bastante... eu vejo que aqui na cidade tem bastante eventos culturais que buscam preservar a nossa cultura, né? Exatamente. No próprio museu tem uma noite no museu que conta história. Museu, isso, nossa. Tem muita coisa legal. Isso é muito importante. Então, o pessoal da cultura que trabalha na cultura, os artistas das cidades, os escritores. Até porque aqui tem bastante artista, né? Diga-se de passagem. Muito artista, muito artista. Isso Até eu já me arrisquei a ser artista, já fiz 2 curta-metragens. Ah, você já fez 2 curtas? Fiz 2 curta-metragens. Eu acabei de gravar agora no começo do ano. E nós temos uma cineasta aqui na região, né, que é a Alicia Paulosa. E o diretor era de fora, o Alexandre Stevanato. Então eu participei de 2 curtas dele. Olha, que legal. Então, assim, a gente tem a pessoa que é escritora e ao mesmo tempo é artista, e aí vai. E você é formada em jornalismo, né? Sou formada em jornalismo. E quando que você se descobriu escritora? Você já desde pequena gostava disso? Ou foi durante a faculdade que você decidiu escrever? Eu acho que não foi. Quando você vai para a faculdade de jornalismo, você já vai pensando nisso. Eu gosto muito de vídeo, adoro vídeo. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi uma grande reportagem em vídeo. Sempre gostei. E não é estar aqui na frente do vídeo como você. Produzir o vídeo mesmo. Eu gosto disso, eu gosto dessa coisa da imagem. Meu pai me passou muito isso. Meu pai sempre foi um apaixonado por imagens. Eu tenho muita foto em casa, branca e preta, minha, de tudo quanto é jeito, dormindo, acordando, chorando, brincando. Tem muita foto. E meu pai, assim, sempre que surgia novidade, ele foi um dos primeiros na minha família a comprar TV. E depois, quando câmera para fazer filmagem, ele comprava também. E eu tenho em casa muita imagem, assim, tanto registrado com filme. Então, eu tenho essa paixão. Então, eu fui fazer o jornalismo, acho que mais buscando essa coisa do vídeo. Eu gosto. Mas aí, eu não encontrei o meu espaço para trabalhar com isso. E o jornalista, ele tem que gostar de escrever, né? Não é possível, como é que ele vai fazer, né? O mínimo, ele tem que escrever, não é só ficar aqui na frente falando, né? Ele tem que escrever. Pronto, né? Você vai falar com a pessoa, você pesquisou a respeito da minha vida, você escreveu e está contando para todo mundo em casa. Então, aí no jornalismo também já comecei a escrever alguma coisa. E aí, onde eu comecei, que eu consegui trabalhar mesmo através de incentivo fiscal, porque produzir um livro não é barato, não é fácil. E aí, através da lei de incentivo da cidade, eu consegui meus projetos aprovados e estou na literatura. Estou aí escrevendo os livros. Você consegue lembrar qual foi a primeira história que você escreveu? Primeira história que eu escrevi? Eu escrevia muita redação, né? Redação na faculdade, eu não lembro de ter escrito nenhuma história, assim. A primeira história, se eu for contar, foi a história do vídeo. Né, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. Então, foi a primeira história, começo, meio e fim, que tinha um objetivo. Né, porque acho que foi lá na faculdade que começou mesmo, que foi nascendo. E aí depois veio o livro. E aí estamos. E agora você está num outro projeto que você chegou a comentar comigo, né? Isso. Qual que é esse projeto? Você agora pode falar um pouquinho pra gente? Posso, acho que até é bom. Agora tem um outro livro que vai nascer aí, né? Que se chama Aratama. E aí é um público que eu nunca escrevi na vida, que é o Infanto Juvenil. Infanto Juvenil. E também é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo da nossa cidade, né? O primeiro livro foi o Rio Comprido História e Cultura, que foi aprovado pela LIC de Jacareí, e eu escrevi falando a respeito do rio que divide Jacareí e São José dos Campos. E falando a respeito, olhando para o passado, ver onde nós erramos e o que está acontecendo agora com o rio que está impactando tanto, né? E aí o Memória Cabocla também, que é da Lei de Incentivo à Cultura, e agora esse Aratama. E o Aratama, ele nasceu praticamente junto com o primeiro livro, Rio Comprido. Porque Aratama em Tupi-Guarani quer dizer terra de papagaios. E eu fiz o caminho do Rio Comprido, o rio que divide Jacareí e São José dos Campos, desde a nascente dele até a Jusante, que é no Paraíba do Sul, porque o Rio Comprido ele é tributário do Paraíba do Sul. E onde eu moro, eu tenho gato, eu tenho papagaios, porque eu moro assim na região, na zona rural de Jacareí, que infelizmente não dá nem para considerar muito zona rural, mas está lá no planejamento urbano da cidade rural, entre aspas, mas já perdeu muito.
muito. Eu estou grudadinha em São José dos Campos. A 500 metros, eu estou a 500 metros do Rio Comprido, e já entro em São José dos Campos. Então, assim, a conurbação, né, das duas cidades, Jacareí e São José dos Campos, muito próximas uma da outra. Então, a região que é rural de Jacareí, ela acaba sendo afetada. Ela perde isso, ela perde essas características de ruralidade, né? E então eu moro numa chácara chamada Aratama, que quer dizer terra de papagaios, porque eu sou um desses poucos seres privilegiados que consegue ver o papagaio passando para buscar alimento, parando no pé de jabuticabeira e comendo frutinha. Os papagaios que tem lá são todos soltos, não é? Todos soltos, não. Tucano, papagaio, bem-te-vi, mãe da lua, todos ali vivem soltos. Privilégio, né? Privilégio. Se eu for falar aqui, gente, eu sou escritora, eu vou falar da forma mais linda possível. Você vai ficar apaixonado e vai querer ir lá, mas vá. É muito lindo. E então eu começava a ver aquela movimentação de vida no meu quintal, gato, papagaio, e eu comecei a escrever história. E nasceu Aratama. Que vai contar justamente, também nesse livro Aratama, propositalmente igual a Memória, eu não vou falar que eu estou falando do Rio Comprido, mas o Rio Comprido foi o meu objeto de base, de história, de pesquisa. Então, quando eu imagino o gato e o papagaio caminhando às margens do Rio Comprido, de um rio, eu imagino o Rio Comprido. Mas qualquer criança, qualquer adolescente que for pegar o livro depois, ele vai ler que é um rio. E ele pode imaginar que é o rio da cidade dele. E aí não posso contar, né? Aí você muito. Espera o livro. Mas Aratama é isso. Aratama é uma história de bichinhos que E por que você vão passar pelo rio escolheu escrever público juvenil? Porque acho que nós temos que investir, né, nessa geração. Nós temos que investir. Infelizmente, essa geração de hoje, ela sofre, porque a minha geração e a geração dos meus pais fizeram já muita coisa errada. Muita coisa errada no sentido, assim, de impactar o meio ambiente. Então, é essa geração de agora que a gente tem que começar a trabalhar, tem que começar a conscientizar. Quer dizer, vai longe, né? Já teria esse processo de conscientização, de trabalhar, já teria que estar acontecendo há muito tempo, porque é muito demorado. Então, a minha preocupação, assim, não vou escrever para o público infanto-juvenil, porque acreditando neles, acreditando que você pode contar uma história, que você pode sensibilizar e que a partir deles possam acontecer mudanças. Possam acontecer mudanças, conscientização, mudança e tudo mais. Porque a gente vê hoje o problema da água na nossa região, mas não é só o problema da chuva. Não é só porque não está chovendo nas cabeceiras. Isso aí tem toda uma consequência. Não é um motivo, né? São vários. E está muito ligado com o nosso modo de vida. É assoreamento no rio, é o mau uso do solo, isso tudo impacta. Desmatamento, isso tudo impacta. Então não é só porque não choveu nas cabeceiras, não. É também, precisa chover, mas você precisa dar condições para o rio, para ele, né, ter a esponja ali do lado dele, para ele absorver essa água da chuva, né, revigorar. E conscientizar as crianças é uma tentativa de que a gente possa ter um futuro, fazer algo diferente, né? É a base da sustentabilidade, né? Você usar hoje para que a geração futura também possa desfrutar dele. E, infelizmente, hoje, com a história do Rio Comprido, como eu te falei, o Memória Cabocla é a história do meu lado da família paterna. O Rio Comprido, que foi o primeiro livro, é a história da minha família, do lado materno, da mãe. Então, são as histórias deles. Eles viveram a margem do Rio Comprido, eles plantaram, eles irrigaram toda a lavoura a partir do Rio Comprido. Vai hoje lá ver a situação que está o Rio Comprido. E o Aratama agora é da sua história. É da minha história. Aratama é aquilo lá do escritor mesmo. Eu sou inventora. Eu peguei esse tecido, né, que são as palavras, e sobre ele eu criei uma história. Que legal. Parabéns, Dinamara. Obrigada. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a entrevista, o bate-papo foi muito legal. Espero que você tenha gostado também. Também gostei muito. Tá certo. Você pode deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conhecer mais o seu trabalho, saber onde encontrar o livro, tanto o Memória Cabocla quanto do Rio Comprido, e acompanhar o próximo também, o Aratama. Então, o Rio Comprido, na verdade, acabou. Eu fiz a produção de 1000 livros. E quando ele foi lançado em 2010, então já tem assim, foram distribuídos e tudo mais.
Mas quem quiser pode ir na biblioteca central e nas ramais que você vai encontrar o livro. Então você pode emprestar e ler. Então é Rio Comprido, História e Cultura. O Memória Cabocla, mesma coisa, ele tem na biblioteca. Lá na Biblioteca Macedo Soares, é só ir lá e emprestar o livro. Mas, se você quiser, eu ainda tenho alguns. Então, manda um e-mail para mim, eu vou dar um jeitinho do livro chegar até você. Não precisa pagar nada, porque, como eu falei, é pela Lei de Incentivo à Cultura, então é renúncia fiscal, então é dinheiro que... O livro já está pago. Então, qualquer pessoa, o livro é grátis. É só pedir que eu mando. E o Aratama, se der tudo certo, se Deus quiser, eu já tenho o meu incentivador, que foi o mesmo incentivador do Memória Cabocla, né, que é a JTU. E o lançamento, se tudo correr bem, vai ser em março do ano que vem. Porque agora, né, que eu consegui fechar com o incentivador essa crise que está acontecendo no país, né? É complicado, né? Então eu consegui o incentivador, que é a JTU, e se Deus quiser, em março nós estaremos lançando. Mas aí eu vou fazer a divulgação via Facebook, via e-mail, via TV Câmara. Se o Serginho me chamar aqui, eu venho aqui falar a respeito do Aratama. Tô convidada já. Então tá bom. E aí meu e-mail é dinaosses@gmail.com. Então também lá no Facebook, é só me procurar Dinamara Osses. Tá certo. Tá bom? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até o próximo programa, então. Até o próximo, se Deus quiser, com a Aratama. Sim. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de você de casa. Acesse o nosso canal no youtube.com/TV Câmara Jacareí para conferir essa e outras entrevistas do Contraplano e de toda a nossa programação. Curta também nossa página no facebook.com/TV Câmara Jacareí. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo programa. Até lá!